Fala galera, beleza? Shine Febin falando hoje com vocês. Trazer um vídeo um pouco diferente, um videozinho de gameplay tabletop, tá? Nessa partida eu tô jogando de Terrazard, com meu deck atual, não tão atual assim, porque eu já troquei alguns mecanismos deles, mas tudo bem, é o deck que eu ainda jogo, ainda é esse formato de Terrazard. Né? Depois eu vou mostrar pra vocês aí no final do vídeo com detalhe qual que foi a lista, qual que eu saí jogando. Tô contra um deck de Kisera, né? Esse deck atual aí da Kisera bem legal, que tá rodando bastante energia, com os Belly Bolt energizando o tempo todo, com o Atro e o Killer Atro também, o Voltorb que oferece bastante ameaça, né, pra gente. Mas vamos aí, acompanhar para vocês darem uma olhada no que aconteceu nessa partida. Tiramos aí para o ímpar, o oponente acabou ganhando, né? Deu o ímpar e ele escolheu começar. Tá? Ele saiu aí com o Atrel e eu saí com o melhor possível, que é o nosso Rotom Ventilador. Né? Que é esse Pokémon que a gente quer sempre buscar no primeiro turno, quer sempre trazer no deck de Terrazard. A gente precisa trazer esse Rotom Ventilador para conseguir trazer as nossas corujinhas, né? A gente quer descer o Terápagos rápido para conseguir acionar os Noctowl e assim fazer também, por consequência, um Charizard rapidamente para a gente já bater. Aí nosso oponente ele baixou o Atrel, baixou o Tadbulb também, trouxe um Voltorb, energizou o Voltorb e aí ele passou o turno. Né? Portanto, aí é a nossa vez. Né? Ele dá aquela cortadinha. Depois que ele embaralha, que ele usa algum tipo de buscador, né? A gente tem que embaralhar o deck do oponente e vice-versa também. Tem que deixar o oponente dar aquele corte no nosso deck e depois a gente embaralhar também, né? Depois de mexer. Tá? Então eu já comecei aí meu turno. Primeira coisa, deu o draw, depois eu dei o chamado, né, do ventilador. Aí, galera, a gente não vai conseguir ver muito bem o que está na minha mão. Tá? Para os próximos vídeos eu ainda vou tentar trazer uma câmera ou um suporte, enfim, alguma coisa melhor de questão de posicionamento para a gente conseguir ver melhor a mão, para vocês entenderem o que eu estou fazendo ali, né, a cada jogada. Dessa vez, né, nesse vídeo, nos próximos que eu vou fazer de tabletop, estão todos gravados assim, mas por cima. É um pouco ruim da gente ver aí, mas tá tranquilo, eu vou narrando aqui para vocês. Então o que eu fiz, né, com o chamado ventiladoresco foi trazer um Ruhut, um Noctowl. Eu tinha uma Ultra Ball na minha mão também, que foi onde eu trouxe um outro Rotom Ventilador para descartar esse Rotom Ventilador, né? E com a Ultra Ball eu trouxe o Terápagos, porque assim a gente consegue já acionar no próximo turno o nosso Noctowl, já consegue evoluir, né? Funcionando, fazendo a habilidade dele funcionar. Então aí no Poffen eu trouxe mais um Ruhut e aí sim um Charmander também, né? Então tá aí, a jogada praticamente já pré-definida para o próximo turno. A gente tem o Noctowl na mão para a próxima rodada poder fazer essa evolução de Noctowl e aí eventualmente já trazer um Charizard. Ou então, se eu quiser também jogar de maneira mais tranquila, posso trazer um Cores e bater com o Rotom Ventilador. Eu tenho a opção também de trazer um Jax e fazer um outro Ruhut com as duas jogadas meio que simultâneas. Né? Tem bastante coisa pra gente fazer aí. O Terrazard é bem legal por causa disso. Mas é um deck que vocês, se forem jogar, tem que tomar cuidado, tá? Não pode dar misplay com esse deck, que se der misplay é uma vez só. Né? Vai custar, vai acabar custando a partida. Bom, então a gente passou a vez, né, com o banco já formado, com tudo bem definido para a gente continuar jogando. Nosso oponente deu uma Kisera imediatamente, e aí com a nova mão dele, estava bem ruim, né? A nova mão dele ele acabou usando o carrinho, né, o que eu achei que gastou esse spec aí de maneira talvez precipitada, mas tudo bem, ele trouxe o Touch Bulb aí para eventualmente fazer um novo Belly Bolt também, né, que ele já tem um Belly Bolt ali no banco dele já feito, né? Então, basicamente foi isso. A jogada dele foi dar uma Quixera para quebrar nossa mão, tirar o Noctowl. Ele trouxe o carrinho, fez o Tadbulb,
né? Deu o corte aí pra gente fazer no deck dele e passou. Chegou a nossa vez, a gente acabou dando um draw ali num Poffin, né? Trouxe um pouco mais pra câmera pra gente dar uma olhada. Já nessa segunda, né? Segundo turno, eu já consigo fazer mais combos, né? Já tem mais opções de jogadas pra gente fazer com esse Terazard. Então a primeira jogada, como ele deixou o Atrial na frente, eu precisava sequenciar com um Cores, né? Com um estádio, energizando esse Rotom ventilador, porque pra gente é muito interessante garantir um abate mesmo usando o Rotom, porque dá mais tempo hábil pra gente conseguir fazer usar, dar energia pro Terápagos, fazer várias jogadas, né? Pra que no futuro, num late, mid late game, a gente consiga sequenciar melhor, né? Com os Pokémons mais fortes. Então a gente busca esse estágio porque eu já comprei um Poffin, né? Com cores. A gente pega uma energia também na mão, que é o efeito, né, dessa carta. A cores é muito bom, crucial para esse deck. Né? Então a gente traz para a gente conseguir trazer com o Poffin, de repente mais um Charizard, mais um Charmander, perdão, ou de repente um Dusclops, né? Coisas que a gente consiga combar futuramente aí e dar um estrago muito maior no deck do oponente. Dessa vez a gente já segue então sequenciando, fazendo o Charizard, porque o Harikand e o próprio Charizard já estavam na minha mão, né? E aí nesse momento que o Charizard evolui, ele tem a habilidade dele, né, de buscar as energias, 3 energias de fogo, ele consegue buscar do deck, direto para os Pokémons da maneira como eu quiser distribuir. Então eu ligo 2 no Charizard, e até vou procurar a terceira, né, para ligar no Rotom, até o oponente ali deu um alô também. Mas aí nesse momento a gente descobre que a energia de fogo foi prizada. Basicamente eu jogo com 5 energias de fogo só nesse deck. Então acontece bastante. Às vezes a gente só tem 2 mesmo no deck rodando, tem 3 prizadas, enfim, acontece. Mas não tem problema, a gente está com a energia a jato na nossa mão, né? E se não me engano tem mais uma energia de fogo também na nossa mão. Então a gente sem problemas vai conseguir sequenciar aí de uma maneira mais orgânica, né? De uma maneira mais natural, né? Eu dei ali para ele cortar o deck, não precisava, porque eu ainda vou usar o Poffin, né? Que eu tinha dado o estágio justamente para isso. Então nesse momento eu trago mais trago um Duskull, né? E eu trago mais um Charmander, né? Ali embaixo não dá para ver no meu banco, mas tem mais um Charmander preparado para se eventualmente, né, a gente precisar fazer um novo Charizard, já tá ali no esquema, né? Aí sim a gente liga a energia do turno. E eu fiquei na dúvida se eu ia recuar, se eu ia bater com o Charizard, né? Enfim. Aí eu dei o nocaute direto com o Rotom mesmo, pra gente garantir a nosso primeiro prize. Então, a gente tá mais um passo mais perto aí da vitória dessa partida. Passou a vez, nosso oponente subiu, né? Escolheu subir o Belly Bolt X dele pro campo ativo. E aí ele segue sequenciando, né? Sequenciando esse deck da Kissera dele. Então, aqui nesse momento a gente não consegue enxergar direito o que o nosso oponente está fazendo, mas dá para ver que ele recupera ali algumas energias, né? Ele usa essa carta de item. Se não me engano, ele utiliza também um Poffin acompanhado de alguma outra carta para buscar Pokémons básicos, tá? Porque realmente no banco dele até o momento só tem 3, tá? Então eu acho que ele usa um Poffin junto com uma bola ninho. Porque no áudio, pelo menos na gravação do áudio desse vídeo, ele diz, né, que vai trazer 3 básicos. Então suponho que ele tenha feito essa jogada de Poffin com bola ninho. Beleza? Aí, se não me engano, nessa rodada ele vai sequenciar fazendo a evolução, né? Ele vai usar aquele TM evolução. O que é bem interessante para ele, né? Trazer mais um Belly Bolt, para ele trazer o Kilowatt, o que é essencial para esse deck rodar melhor também. É isso aí. Ele ligou a energia, né? Ele liga mais um realmente só para queimar, né? Eu até pontuei ele. Eu falei para ele, ó, você vai ligar 2 mesmo, porque vai ser descartada, né? Eu avisando mesmo ele.
É justamente ele falou que não queria comprar ela, né? Porque provavelmente ele vai dar mais uma Xera e é pra tirar do deck. Tá, então ele faz a sequência, né, no combo. Ele ativa a habilidade do Belly Bolt, tá? Ativa a habilidade do Belly Bolt, liga a energia. Aí ele consegue baixar mais um Pokémon básico. Aí ele usa, acho que algum trainer, não sei ao certo, que descarta uma carta e compra até T6, né? Aí ele conseguiu pegar, né? Traz mais 3 Pokémons básicos para a mão dele também, de alguma forma, né? Pelo áudio ele tá me explicando ali que ele tá fazendo na jogada dele. Eu não lembro ao certo, até a questão do ângulo não tá muito bom. A gente não consegue realmente ter essa dimensão, né? Mas podem ficar tranquilos que nos próximos vídeos aí que eu for fazer de tabletop, o ângulo vai ficar muito melhor, a gente vai conseguir ter essa observação melhor, tá bom? Da gameplay em si. No mais, a gente está aqui na metade do vídeo já. Para quem chegou até aqui, obrigado pela paciência, né? Pela audiência também. E aí eu vou pedir para vocês deixarem o like, que é muito importante. Segue, né? Se inscreve no canal, beleza? Mais pra frente aí eu vou fazer uma área de membros, eu vou fazer um grupo no WhatsApp para quem é mais fã, assim por dizer, né, daqui do canal, para quem acompanha mais tempo. Vou fazer um grupo para a gente até conseguir trocar algumas figurinhas aí, mesmo que à distância, né, a gente conseguir jogar umas partidas tanto no live quanto no Pocket, beleza? Isso daí é um projetinho que eu também estou fazendo para a galera ficar mais próxima aí do mundo, né, aqui do Shine Febin. Mas é isso. O nosso oponente deu nocaute no nosso Rotom, tá? A gente acabou subindo aí o Charizard. Fez aí o segundo Hurricane trazendo um Dusknoir, tá? E aí sim a gente consegue sequenciar muito bem também, porque se não me engano a gente tinha outra Ultra Ball, tá? Não, a gente tinha um Poffin, a gente deu um Poffin, que é onde a gente busca mais 2 Pokémons básicos aí pro nosso campo, né? Daí provavelmente, se eu já tinha mais um Charmander, eu trouxe mais um Ruhut. E é capaz de eu ter trazido outro Duskull também, né? Pode ter essa possibilidade aí. E aí, justamente o que aconteceu foi que eu fiz um Poffin, só que eu trouxe um Ruhut de 80 de HP. E aí que tá, o Poffin de colega, você só pode pegar Pokémons de até 70 de HP, né? Então eu precisei de fato trocar, né? Porque eu trouxe o Rohut de 80, é uma jogada inválida, né? Ainda bem que ele percebeu ali na hora. E realmente eu rodo com o Rohut 70 também de HP no deck. Eu procurei ali para trocar, né? Fazer a substituição, só que aí eu descobri que ele foi prizado. Então, né, basicamente o que eu fiz ali foi só trocar, né? Eu tirei o Rohut de 80 e desci o Charmander mesmo ali, só pra jogada não ser irregular, né? Pra não gerar nenhum tipo de punição ali realmente, né? Porque era uma... Aí na Players Stop rolam ligas né, oficiais mesmo, então a gente precisa jogar certinho, né? Mas também não é nenhuma, sabe, não é muito engessado. Lá você joga à vontade, você viu, acontece essas misplay, não tem problema, a gente troca uma ideia ali, arruma, ajeita na hora e segue o jogo normal, não fica nessa de chamar juiz, sabe, de querer desqualificar o amiguinho, não, todo mundo erra e a gente segue tranquilamente, tá bom? Bom, aí eu sequenciei estourando o Dusknoir no banco dele, né, eu destruí ali o Voltorb dele que estava super energizado, e aí eu sequenciei com uma bola de ninho, né, antes de fazer o ataque direto do Zard, né? Como ele já havia prizado uma carta e eu obriguei ele a prizar a segunda, o meu Charizard a partir desse momento ele começa a bater 240, tá? Então eu trouxe com a bola ninho o Fezandipt, embaralhei, dei para ele fazer o corte aí, né? Fiz as contas novamente aí da questão do na questão do dano do Zard, né? Cheguei nos 240. E aí eu, antes né, de passar a vez, eu dei o Fezandipt, comprei 3 cartas, né? E com essas 3 cartas que eu comprei, mudou bastante a minha jogada, porque eu só ia bater
né? E eu creio que eu tava pensando em uma boss, em alguma coisa pra tirar do banco dele, mas só pensei em realmente em colocar os 240 de dano no Belly Bolt e passei meu turno. E aí eu expliquei pra ele, né, que cada prize que o oponente pega, o Zard ele bate 30 a mais. Então, como ele prazou 2, eu tô batendo 60 a mais, né? Então, 180 com 60 dá 240. Né? Que ele até me perguntou, pô, 240, não era 180, né, tal. Aí eu expliquei pra ele e ele entendeu ali. Acho que fazia tempo que ele não jogava, né? Ele voltou pra jogar agora com esse deck de Kisera, que montou aí recente, que ele gostou. E é isso aí. Vamos ver a sequência, o sequenciamento dele, pra gente ver como é que vai desenrolar essa partida. Galera, vocês estão gostando? Deixa um comentário aí. Deixa no comentário o seguinte, qual deck que vocês acham mais legal, que vocês jogam, que vocês já viram alguém jogando. Pode ser meta, pode ser fora do meta, um deck divertido, realmente que você gosta de jogar. Eu particularmente sou muito fã de Charizard, né? Tenho ele como um dos meus Pokémon favoritos, então acho que qualquer deck do Zard em si, eu acho muito legal. Inclusive, futuramente eu vou trazer para vocês um deck que, da minha cabeça, assim, eu tirei com as vozes, né, da minha cabeça, é o deck que eu chamo de Zazá, porque ele é Zard e Zacian, né, é o Charizard com o Zacian do Lupo. É um deck bem legal, tô rodando ele bastante no live, vou fazer ele no físico também, pra gente testar nas ligas e ver o que vai dar, né. Aí nesse momento nosso oponente está explicando que ele voltou a jogar recentemente, que ele montou esse deck aí, tava só testando mesmo. Seria mesmo a primeira vez que ele tava, tipo, com o deck em mãos de fato, né? Então a gente não tinha muito. Ele não tinha muita certeza, né? Do combo exato, né? Daquela questão de qual carta que ele precisa trazer, se é mais um Belly Bolt, se é mais um Otrel, se ele tem que queimar o meu estágio e trazer uma Levíncia imediatamente, qual que é o sequenciamento exato, assim, ele não tinha as manhas ainda, né? Mas aí ele continua, né, fazendo ali a puxada, continua buscando ali as cartas dele, ele acaba utilizando nesse turno um Arven, né, para trazer item também, para ele conseguir evitar uma questão de se eu pegar um nocaute duplo, né, no Belly Bolt dele, fica muito ruim, fica muito difícil para ele voltar nessa partida, né? Então ele tenta evitar isso a qualquer maneira, né, nesse turno. Ele seguiu sequenciando, essa energia que ele ligou ali foi com a habilidade do Belly Bolt, né? Então ele continua fazendo a sequência certa, né, do combo. Galera que joga de Kisera, tá certa essa sequência, é isso mesmo, né? Eu testei ele no live, que eu me lembro, é isso mesmo, tá certinho. Você vai usando a habilidade do Belly Bolt o máximo possível, até porque é meio que à vontade, né? É bem legal isso, uma habilidade que você consegue usar à vontade. Meu sonho é que o Pidgeot, né, EX, fosse assim, mas não é. Infelizmente o Pidgeot é um só, né, por turno. Mas tá ótimo, já é uma carta que ajuda bastante, né? Ali nosso oponente tá cheio de cartas na mão, né? Ele tem bastante coisa mesmo. Aí ele tá pensando mesmo o que, que ele vai fazer, o que, que ele vai subir, o que ele vai descer. Se ele vai realmente só bater no Zard, porque é um Zard de 330 de vida, né? É muito difícil de derrubar, de dar um nocaute, né? Ele faz as contas ali, ele vê que ele percebe que ele vai bater 100 apenas, que não é muito bom. Aí ele faz o cálculo, sabe que eu vou voltar pegando 3 prizes, provavelmente, né? Porque o meu Duskull tá no banco ali, pronto para virar eventualmente um novo Dusknoir, né? E, enfim, a gente ou um Dusclops também, né? Enfim, ele faz o cálculo dele ali, ele recua com esse Belly Bolt, né? Uma jogada mais safe. Provavelmente eu faria isso mesmo, porque esse Belly Bolt ele já não pode atacar nesse turno, né? Então, o único combo possível que ele poderia fazer era energizar muito o Voltorb, né, com eventualmente uma Levíncia, enfim, com os Belly Bolt. A jogada que ele precisava fazer era essa, né? Aí ele faz as contas ali, ele chega em 120 de dano e é o que dá pra fazer, né, nesse momento. E ele passa a vez pra gente. Então a gente dá o nosso draw,
né? O draw assim que foi excelente, né? Foi um draw muito bom ali, porque provavelmente eu comprei uma, se não me engano, foi uma Boss Order, né? Então o que eu faço é, eu trago uma evolução que é o Dusclops, né? O meu Duskull estava no banco, eu evoluí para Dusclops. Eu trouxe essa ferramenta para o meu Zard que ele bate mais 50 de dano. Estourando meus Dusclops no Belly Bolt, eu completei o dano que ele era preciso, então eu peguei 2 prizes. E aí eu fiquei a 2 prizes de ganhar, né? Faltava 4 para eu terminar a partida. Então, como eu estourei o Dusclops no primeiro Belly Bolt, eu peguei 2 prizes. E agora com a Boss Order, eu trago o segundo Belly Bolt para frente, onde eu já completei o dano nele com o meu cinturão máximo, né? Então é isso, consegui pegar os 4 prizes, né, numa jogada só. Obrigado para quem ficou até aqui. Eu sou o Shine Febin e até a próxima. Valeu!